Vocês estão conseguindo acessar aqui a imagem? Chegou aí? Sim. Tá bem. Sim. Sim. Só para confirmar, né? É bom. Oi, Aline, boa noite. Vânia, Natália, Juliana, Simone. Oi, Débora. Olá, Oi. Mi. Saudade da Michelle aqui na tela, meu Deus! Boa noite, É mulheres. verdade, a Michelle, quanto tempo! Ah, Boa noite, mulheres. Muita saudade. muita saudade. Vamos ver se agora nas suas andanças em São Paulo você vem para cá, né? Nossa, sim, Dea, sim. Bom, mulheres, então vamos começar assim que o pessoal vai chegando, vai se acalentando, encontrando seu lugar, né? Muito feliz. Já vamos para o terceiro encontro aí de Vênus Star Point, que fala basicamente de um ciclo, né? Muito especial que Vênus propõe para a gente, quase como um espetáculo visto aqui da Terra, né? Vênus Star Point é um nome que foi criado, essa expressão, por Arielle Gutmann, que é a que trouxe, na verdade, essa expressão e que fez e dedicou-se às comparações. Mas fato é que os toltecas, né, a cultura da América Central, já tinham esse conhecimento. A gente aqui fala do calendário da Vênus, dos ciclos da Vênus, né? O ciclo sinódico da Vênus, que é o movimento da Vênus no céu. Bom, deixa eu passar aqui. Então, como a gente conhece Vênus? O que é simbolicamente, o que representa, então, Vênus, né? Ela aqui atribui a Vênus Star Point a conjunção, e conjunção é uma expressão do astrologuês que fala da junção do Sol com a Vênus. Acontece que Vênus, ela representa para a gente, simbolicamente, o símbolo de desejo, de atração, né? A força que a gente atrai, quase como um imã, né? Da conexão, do que une, interage, junta. É quase como uma cola, né? Eu diria que a Vênus Star Point traz para cada uma de nós a possibilidade de olhar e uma concha e escutar o som mágico que ela detém, né? Então, enquanto o Sol, que está ali no mesmo grau e no mesmo signo que a Vênus, é um símbolo da astrologia que, além de trazer a força do espírito, um planeta que vai falar muito e atribui a consciência pessoal, ao meu lugar, onde eu vou bater meu cajado, onde eu vou me desenvolver, né? Então, imagina que quando Sol e Vênus se encontram no céu, existe uma conversa, né? Que ela traz e ilumina e expande todas essas qualidades, sobretudo quando isso acontece no signo da Vênus, né? Vênus, ela é tanto regente de Libra quanto de Touro, mas aqui ela está domiciliada, então existe
um potencial maior, porque imagina você retornar uma casa a um cenário conhecido na sua vida, né? E que isso não acontece há basicamente 143 anos. Que tal? Essa dança cósmica, geralmente, e esse padrão cósmico, dessa geometria sagrada que todos os planetas nos oferece, né, aqui na Terra, ela é centenária. Aqui falamos de gerações, aqui falamos de movimentações sociais, descobrimentos, quanto não se amplia, quanto não se navega, quanto não se caminha em 100 anos. O resultado dessa diferença orbital, então, da Terra e da Terra, porque aqui tudo é falado a partir da Terra, tá bom? Olhando Vênus e o Sol dentro do seu movimento, falamos então de um ciclo de 583 dias, tá? Em média. Porque, ora, ela pode retrogradar, mas a gente tem... E se a gente for atribuir ao calendário maia, é mais ou menos por aí. São mais de 365 dias. A cada 8 anos, então, Vênus, ela completa uma jornada, traçando, então, no céu esse padrão estelar, que é um padrão de uma repetição infinita. E aqui a gente pode ver exatamente como isso acontece. Ela, digamos que onde eu coloquei cada signo aqui, né, nessa mandala, era quando o Sol e a Vênus se encontraram. Em janeiro desse ano, lá bem no comecinho, no dia 8, Vênus e o Sol se encontraram a 18 graus de Capricórnio. E agora, depois, passados 8 meses, quase 9 meses, então vale a pena a gente ter por perto a referência de uma gestação. Tenha isso por perto. Que os ciclos da Vênus, elas de alguma forma, né, esses ciclos vão nos trazer um ritmo que é conhecido por nós. É um ciclo criativo de desenvolvimento. Ok? Aqui, uma das coisas interessantes, que é por isso que eu trago, que é um movimento, essa Venus Star Point realmente ela é muito significativa, porque é um evento que não acontece há 143 anos, e ela, por conta até de um movimento de retrogradação, vai e vem, nós ainda vamos ter mais movimentos em Escorpião, mas saibam que agora é o ingresso da Vênus no Star Point, no signo de Libra. Isso demarca um aumento do elemento ar nesse padrão cósmico. Nós temos uma saída, uma retirada de Escorpião. É como se uma das pontas da estrela deixasse o elemento água seguir e incorporasse o elemento ar. E que quando a gente fala do elemento ar, claro, a partir de muitas perspectivas, a gente pode ter uma leitura sobre o ar. Mas quando se trata até de uma leitura psicológica, astrológica, aqui a gente aplica o pensamento, a comunicação, né? O racionalismo. Então, existe uma força que sim é criativa, ela tende a ser gestacional em função, e aí eu atribuo essa palavra, em função desse ciclo de 9 meses, né, do que a gente, de alguma forma, pode trazer, semear na vida sem esforço. Sem esforço. Esse é um desenho para que vocês entendam como isso vai acontecendo. Então, essa estrela ela vai girando, entende? Por isso, e esse padrão cósmico também vai girando, ele também vai se modificando ao longo dos anos. Por isso que é um padrão a partir da Terra, um padrão geométrico que tem ele é infinito. Se a gente for
olhar e estudar os padrões matemáticos de Vênus, a gente sabe que, em média, ela demora, a partir da Terra, 19 meses para concluir um ciclo, a partir daqui. 19 meses, falamos de 1 ano e 6 meses, concordam? Nós temos 584 dias de um padrão de Vênus, mais 365 dias de um padrão da Terra. Se eu dividir 584 com 365, ou seja, se eu colocar esse padrão dividido, eu chego a 1,6. Se eu tenho uma estrela de 5 pontas, não tenho? Ficou evidente isso? Que a Vênus e Star Point são 5 pontas? Se eu coloco e um ciclo do tempo para essa Vênus Star Point, para essa estrela se formar, eu demoro 8 anos, e se eu dividir 5 por 8, eu chego ao mesmo padrão matemático, 1,6. E o que seria, então, esse 1,6, se não a proporção áurea? O Fibonacci trouxe para a humanidade essa proporção. E se tudo nessa vida você aplicar a proporção áurea, você vai encontrar aqui essa conexão desse cálculo matemático. Todos os artistas, em grande parte, aplicam a Fibonacci, a natureza, né? Aqui, inclusive, a gente tem a proporção da orelha, né? Dos animais, tudo você consegue aplicar essa proporção áurea. E aí, o que a gente entende sobre a Vênus e Star Point? Existem 2 momentos da Vênus. Uma é quando a Vênus está oposta à Terra, tá? É quando ela está no movimento direto. Isso acontece, gente, isso aqui é inclusive aplicado em todos os movimentos retrógrados. Assim vocês já acabam já sabendo. Quando Mercúrio retrograda, Marte retrograda, o que acontece? O Sol ele está entre a Terra e o planeta. Nesse caso, Vênus, né? Em questão. Quando a Vênus está retrógrada, a Vênus está mais perto da Terra. Existe uma conjunção, por isso que ela está. O planeta fica entre a Terra e o Sol. Ok? Neste caso, quando a gente fala dos planetas que estão, né, dentro da órbita aí da Terra para dentro do Sol. Se não, a gente também tem os planetas transpessoais, mas que todos ficam mais próximo da Terra. Sobretudo aqui na explicação da Vênus. Aqui é uma tabela, só para vocês terem uma ideia, que o último ciclo de Vênus e Star Point, que aconteceu no signo de Libra, foi no dia 27 de setembro de 1879. E se a gente começar a ampliar o que aconteceu durante essa época, né, isso foi encerrado. Mas em 1771, que foi quando teve a entrada, né, o ingresso da Vênus, aqui a gente vai se referir a grandes eventos mundiais, inclusive o descobrimento do planeta Urano. Aqui a gente tem um desenvolvimento da ciência imenso. E agora, se vocês podem ver, a gente tem no dia 22 de outubro de 22, iniciando esse movimento e esse ingresso da Vênus Star Point em Libra. Então, é um ciclo que reinicia. Por ela estar no movimento direto, quando amanhece, a gente não vê a Vênus primeiro. Ela não está tão visível, ok? A gente vê o Sol nascendo primeiro. Afinal de contas, ele está na frente dela. Concordam? Aqui a gente atribui o que a gente chama de Vênus Urânia ou Afrodite Urânia.
porque ela tem uma qualidade de valores celestiais. É a Afrodite que se aplica ao mito da castração de Urano pelo seu filho Cronos. É algo que chega do céu, do feminino corporificado, o feminino sagrado, corporificado. Referências da Afrodite e Urânia nos trazem essas percepções que são sensoriais, recursantes. Aqui a gente fala do desejo, do conforto, do prazer. E em função de estarmos em Libra, isso ainda se amplia para tudo que é justo, tudo que é belo, bom. Afrodite nos coloca esse filtro para a vida, para tentar buscar beleza em tudo, harmonizando, reconciliando, quem sabe mediando interesses, avaliando a vida, para que a gente encontre proporções mais adequadas. O mapa do dia 22 é quando acontece exatamente a Vênus Star Point, e ela vai ficar, gente, alguns dias ativada. E eu já vou trazer que a gente vai ter uma lua nova, um eclipse solar com uma Vênus Star Point. Por isso que a energia está extremamente recursante e mobilizada. Literalmente, existem caminhos que estão se abrindo, fendas que estão se abrindo, e pode chegar como um copo que tomba, esvazia, uma percepção da vida, um querer, para que a gente, de alguma forma, se desprenda de determinados valores. Isso eu vou ampliar um pouquinho lá na frente, mas eu queria muito que vocês dessem uma olhadinha, que aqui a gente tem Vênus e Sol juntos, e que recebem aspectos de planetas, como os mais significativos aqui, e literais para esse movimento, Plutão e Marte. Curiosamente, ambos os planetas são os planetas que falam de Escorpião, os planetas que falam do eclipse que a gente vai ter agora, dia 25. Os planetas que são os detentores do conhecimento de Escorpião e dessa lua nova, desse novo ciclo, e que fala de desapego. Fala de morte simbólica, de ressignificação, de cura, transformação, regeneração, de algo que deixa de existir em função de situações inusitadas que emergem para que a gente amplie, para que a vida ganhe essa amplitude mesmo de percepção e integração das partes. Então, temos Plutão numa quadratura, e quadratura é um aspecto desafiador, saibam. E um trígono com Marte, que é um aspecto facilitador. Esse é o mapa que a gente tinha em 1771, onde aconteceu a Revolução Industrial a partir, né, desse setênio, né, do centenário, da Revolução Industrial, Revolução Francesa, descoberta de Urano, proibição da escravidão dos índios no Brasil. A gente teve logo em seguida, ainda no processo de Libra, o desenvolvimento, a gente teve o descobrimento da lâmpada com Thomas Edison, que, se não me engano, foi em 1880, logo depois, quando ela, no último ano em que ela deixa Libra. Olha que bonito. Existe uma ativação interessantíssima durante esse período. Enquanto existia um tráfego com o elemento ar. E, curiosamente, se vocês me acompanharem aqui, Plutão ele está em Capricórnio hoje. E quando Vênus Star Point iniciou o movimento em Libra, Plutão também estava em Capricórnio. Ele é o que, de alguma forma, contribui aqui
para ressignificação, digamos, para transformação, para morte simbólica dos sistemas, dos formatos, que de alguma forma a gente vem se apoiando, se estruturando. Quando falamos de uma Vênus Star Point, então, num aspecto tenso, né, mas não menos criativo, saibam, ok? Com Plutão, é impossível não fazer as honras aos mitos de Perséfone e de Eros e Psique. Muito trabalhado agora na lunação de Libra, né? Em ambos os mitos, é perceptível a travessia do feminino para um inframundo, para essa morte simbólica, desse esvaziamento, do deixar coisas. Tratando-se, então, de Libra, falamos de compromissos, de relações, né? Em onde os compromissos, quando estão em quadratura, em tensão, eles não necessariamente vivem uma relação muitas vezes saudável, fácil. Muitas vezes essas relações estão intoxicadas, quase como numa atmosfera de possessão, sabe? De domínio, de controle, de manipulação. Acontece que, como eu estou falando, a Vênus Star Point, ela cruza, ela começa em Libra, no último grau, que é um grau crítico, por sinal, e logo ela acompanha a Lua Nova com um eclipse. E isso é inevitável, porque aqui uma luz se apaga. Ela está caminhando no esplendor da luz solar e, de repente, o Sol apaga. É um eclipse solar. Onde você acha que ela vai parar? Se não no inframundo. Se não nesse lugar onde muitas coisas deixam de existir. Sejam idealizações, sejam relações, contratos, combinados, sejam investimentos. É certo que algo em nós vai se despir diante do outro ou da vida. Assim como Inanna fica completamente nua para o encontro de Ereshkigal, a sua irmã. E esse é um lugar onde se transita a partir da verdade. Saibam. Quanto mais a gente tentar mascarar, tentar suprimir, evitar, Jung já dizia, tudo o que você resiste, persiste. E nesse lugar, você morre. Algo de você é deixado, quase como uma oferta, uma oferenda. O que a gente pode experimentar nesses desafios da quadratura? Jogos de poder, manipulação, esse lugar onde não existe, não é só um acordo, gente, é um pacto. Casamentos que se estabelecem por quadraturas são pactos. É pacto de sangue, é pacto para toda a vida. É algo que fica ali. Então, a gente deve prestar muita atenção em todos os movimentos, inclusive financeiros, ok? Inclusive contratuais, em relação a dinheiro, quanto a empréstimos, porque existe um esgotamento desses recursos, saibam. Então, se eu venho e você observando na sua carta astrológica, seu mapa natal, os 29 graus de Libra, lá você vai localizar a casa astrológica onde você tem. No Spotify, no SoundCloud, você pode acessar a descrição dessa casa, né? Para justamente ampliar a sua visão sobre a vida, do que você percebe que as coisas estão deixando, elas simplesmente é o copo que tomba, gente. O desejo oculto, o desejo inconsciente, aquele que não foi revelado, pode me levar à síndrome da impostora.
o desperdício, tudo que está ali em excesso pode deixar de existir. Eu publiquei há um tempo atrás, mas é fácil resgatar isso, o mito de Nana e Hershkigal. E Nana vai toda aparamentada para visitar a sua irmã no inframundo e termina nua. Ou seja, todo tipo de movimento ganancioso, excessivo, não cai bem com Plutão. Aqui, Plutão, ele cobra, e não cobra agora exatamente, porque a gente vai ter um eclipse, ou seja, existe quase como um desdobramento que tende a durar 6 meses a 1 ano. Neste caso, pelo menos 6 meses. Já quando falamos do trígono, desse aspecto do trígono de Vênus e Star Point, que fala da conjunção do Sol com a Vênus, em trígono com Marte, aqui sim. Essa imagem retrata bem esse movimento constante que impulsiona, que incentiva os ciclos femininos, o desejo, que encoraja a energia yin e yang encontrarem lugar em direção aos nossos desejos. Afinal de contas, Vênus vem falar disso. Então, me parece interessante alguns minutos de reflexão, onde eu vejo que isso vem sendo, de alguma forma, desdobrado na minha vida, revelado, onde eu percebo que coisas estão deixando de existir da forma como eu, até então, idealizava, porque fato é que talvez você se veja num ambiente deslocado de algo conhecido e sem muitos adornos. Quase como algo mais aberto, um campo aberto. Vênus em Libra vem falar das nossas referências, sim, do justo, do belo, do bom, das relações, dos contratos, dos pesos e medidas que eu preciso colocar nessa balança para saber quais sims e quais nãos eu dou na minha vida diante dos combinados, dos casamentos, dessas negociações e contratuais, seja de uma ordem afetiva ou comercial, não importa. A mediação como via, buscando essa harmonização, né? As alianças. Interessante, e trouxe essa imagem do aguadeiro ou da aguadeira, porque aqui existe o potencial de construção e semeadura de um novo ciclo econômico. Não só para nós, mas aqui reflete, impacta o social, o financeiro, os meios produtivos. No mito de Perséfone e Deméter, se vocês se lembram, existe um momento em que Deméter, a mãe, dá falta da filha e se recusa a produzir cereais e alimentar a terra e trazer vida e constância aos ciclos da natureza. A vida e a humanidade correu risco aqui. Vocês conseguem trazer esse mito para os dias de hoje? Se a gente olhar para os momentos que a Terra está vivendo, as situações, os conflitos e a possibilidade de seres, mais uma vez, se entristecer? É um lugar de construção, de semeadura e de desejo. O que eu vou, de alguma forma, valorizar na minha vida? O que eu vou administrar? O que eu vou colocar no meu altar como algo prioritário? O que vai pautar as minhas escolhas? Um olhar circular, coletivo, participativo, não excludente, igualitário, inclusivo?
Talvez esse seja o maior desejo, né? A Vênus Star Point em Libra, ela nos leva, sim, à contemplação, para uma avaliação. E esse é o meu chamado aqui. Para que a gente, no mínimo, antes de sair desejando, valorizando e monetizando, adquirindo, possa refletir o quanto isso é necessário. O quanto certas escolhas, ou seja, desejos, não são excessivos ou necessários. A arte, tudo isso é feito com beleza, gente. Talvez, nesse primeiro momento, nesse primeiro estágio, muitos de nós possamos transitar por terrenos mais obscuros, sim. Esses que a Vênus Star Point, junto com o eclipse, tende a cair. Mas à medida que a gente entra nesse movimento, no mínimo com um pouquinho de discernimento, de que, ok, me parece que eu preciso, talvez, rever alguns conceitos aqui, valores na minha vida. Se você se dispor a isso, certamente aquela quadratura com Plutão vai te beneficiar a transformar coisas que estavam muito ruim, muito, muito ruim, em algo muito, muito bom. Eu aqui olho para esse novo protótipo do feminino, que também é coletivo, das normas sociais, comportamentais, que já está acontecendo. Mas o quanto esse feminino está comprimido enquanto norma social, enquanto comportamento, gente. E aqui eu não falo de mulher, eu falo do feminino, da energia yin, disso que vem crescendo e cada vez mais nós vamos ouvindo e dizendo, nossa, mas o que é esse negócio do feminino, do feminista, né? Enfim, será que existem as mais radicais, as não radicais? Mas que história é essa de tantos círculos de mulheres, né? O que está acontecendo? Das mulheres se agruparem? Que história é essa de economia circular? Não é? Aqui eu trouxe umas referências bem atuais, né? A gente teve um aumento, claro, ainda muito pífio perto do que eu considero e gostaria da bancada política no Brasil. Mas houve um aumento. A sigla Me Too, criada em 2017 pela Alissa Milano, que na verdade foi criado antes, mas foi trazido à tona justamente para trazer esse grito, né, de revolucionário, na verdade, de quanto as até então vítimas de abuso, mas que agora nós usamos a palavra sobreviventes do abuso. Que é mais do que uma sociedade iraniana que comprime mais o feminino, e depois da morte de Mahsa Amini, essas mulheres protestaram da forma que protestaram, a ponto de toda a rede, toda a visibilidade de protesto ser tolhida. Disso tem uma porção de exemplos, mas claro que aqui é só para a gente, de alguma forma, conectar com algo que vem em crescente. E aí a minha pergunta é, o que seria esse novo feminino, então? O que é o feminino para você? Quais são os conceitos que você, de alguma forma, aprendeu, o que você foi atrás e o que para você faz sentido? O que você juntou disso tudo e que você se vê inserida ou não? Porque existe um lugar que muitas sabem, mas não conseguem ocupar ainda.
E aqui não falamos só de mulheres, falamos de uma sociedade, falamos de um coletivo. Afinal de contas, esse é o impacto celeste, né? Que atinge a todos nós. Falamos, então, dessa equidade de gênero, que no latim, a equitas, fala de igualdade, simetria e imparcialidade. Uma tradução bem-vinda para a Libra, né? Quando a gente olha a tradução de equidade, né? Junto disso, eu trouxe uma porção de referências de livros para que a gente possa se nutrir e, quem sabe, poder ler juntas. A Tecelã, de Barbara Black, Couture. Claro, Simone de Beauvoir. She, Robert Johnson. Chimamanda Ngozi Adichie. Eu não sei falar esse nome, não sei pronunciar o nome do meio. O Espírito da Intimidade, que fala muito sobre o espírito, de como a gente pode trazer esse lugar, essa vibração para o centro, para a transformação, sobretudo. O Conto de Aya. O Feminino é para Todo Mundo, da Bell Hooks. Esse é outro, que Ju também ama. E Ju me lembrou do Caliban e a Bruxa. Enfim. Me parece... Vou parar de compartilhar aqui para vê-las, que eu não consegui ver todo mundo aqui. Obrigada, Ju, por lembrar.